O corpo do ministro aposentado do STF, Sepúlveda Pertence, foi enterrado no fim da tarde de hoje em Brasília. O velório foi realizado no Supremo Tribunal Federal, onde ele atuou por 18 anos. Ministros da Corte, autoridades, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens e destacaram o saber jurídico e a personalidade generosa de Sepúlveda Pertence. A reportagem é de Carolina Chaves. O velório ocorreu no Salão Branco, no edifício sede do STF. Os filhos, noras e netos receberam o carinho de amigos e parentes. Toda a família hoje sente gratidão por ter vivido com meu pai. Meu pai foi um homem tão grande que eu nem preciso falar do homem público, porque vocês todos estão falando. Mas a pessoa, a gentileza, o carinho, a solidariedade, o ser humano que meu pai foi. A todo momento, chegavam coroas de flores para homenagear o ministro aposentado. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, chegou por volta das 11 da manhã. Também compareceram os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e vários ministros aposentados do STF, que destacaram a coragem e firmeza de Sepúlveda Pertence. E era um sujeito extraordinário. Extraordinário no sentido da coragem, ou seja, não havia hipótese de recuo. E ele era, digamos, serve para ele a seguinte expressão: ele era de uma lealdade absoluta, mas não fazia concessões. Era um homem de ideias firmes, um homem de posições, mas ele era sobretudo um homem do direito e alguém que procurava fazer justiça. Convivi com ele no ofício judicante de 1990 a 2007 e percebi o juiz independente, sensível e douto. Além de tudo, um democrata convicto, um democrata de raiz, de caule, de fronde. O Brasil deve muito a ele. Um dos maiores teóricos do habeas corpus, do Instituto do Habeas Corpus, sempre interpretado por ele corretamente de modo ampliativo. Essa garantia fundamental de nome habeas corpus, que é ter a posse do corpo para usar da liberdade de locomoção. Trabalhei com ele quase 10 anos, só fiz aprender com ele. E por isso que estou aqui para reverenciá-lo, para homenageá-lo, embora todos nós homenageados e lamentando a partida desse homem notável, notabilíssimo. Muito emocionado, o ministro Dias Toffoli, que assumiu a cadeira que foi de Sepúlveda Pertence no Supremo, falou da genialidade e conhecimento jurídico do amigo. Ele fazia os votos de uma maneira tão inteligente, de improviso, sem leitura, que ele ia votando de uma maneira tão dialética que você não sabia o resultado poderia ser. Era tão inteligente o voto dele que o resultado poderia ser para um lado ou para o outro lado, porque ele mostrava o que é o direito, o que é a interpretação jurídica, o que é a defesa da Constituição, ou seja, que os vários olhares, eles são válidos, e você tem que chegar a uma solução. Dentre múltiplas virtudes, além de ser um dos maiores talentos, eu diria, do direito brasileiro, era um sujeito caracterizado pela humildade com que ele se comportava diante da vida e pelo bom humor, que sempre que é possível também considero que é um atributo importante na vida. Autoridades de outros poderes, amigos e funcionários do Supremo também prestaram as últimas homenagens. Todos destacaram o empenho de Sepúlveda Pertence em defesa da democracia. Independente de qualquer conotação partidária, mas eu sei que ele defendia principalmente a Constituição e os princípios da democracia. E ele foi uma voz decisiva na consolidação de direitos sociais, na eficácia desses direitos, então, inovadores introduzidos pela Constituição. Então, Pertence é uma figura fundamental, porque marcou a história do Supremo na transição da ditadura para a democracia. No fim da tarde, o corpo foi levado ao cemitério Campo da Esperança, onde foi sepultado. Autoridades dos 3 poderes lamentaram a morte de Sepúlveda Pertence. Ministra Rosa Weber, presidente do STF, teve presença marcante e altamente simbólica no dia a dia da corte ao longo dos anos. Grande defensor da democracia. Gilmar Mendes, ministro do STF. Pertence atuou na resistência à ditadura, na reconstrução democrática, na defesa da Constituição de 1988, desde sua promulgação. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF.
um dos maiores que já passaram pelo STF, brilhante, íntegro e adorável. Alexandre de Moraes, ministro do STF, notável advogado, jurista e ministro do Supremo Tribunal Federal, deixará um eterno legado de amizade, seriedade e justiça. Dias Toffoli, ministro do STF. Quando Pertence votava, todos se calavam, ouviam e admiravam sua infinita capacidade, inteligência e humor que nunca o deixou. Carmen Lúcia, ministra do STF. O Brasil perde um brasileiro enorme, um cidadão necessário. Pessoalmente, perco meu principal conselheiro, amigo. Edson Fachin, ministro do STF. Pertence foi capaz de ler o Supremo da Constituição de 1988, traduzindo-nos razão e paixão pela democracia. Nunes Marques, ministro do STF. Ele deixa para o direito e para a sociedade brasileira um legado de respeito e defesa à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. André Mendonça, ministro do STF. O ministro Sepúlveda Pertence deixa um legado de integridade e compromisso com a justiça. Cristiano Zanin, ministro indicado ao STF. Pertence merece destaque na história da luta pelos direitos e garantias individuais, notadamente na seara criminal. Rodrigo Pacheco. O Brasil perdeu uma das mentes mais brilhantes que passaram pelo judiciário. Arthur Lira, sua atuação foi impecável na defesa dos direitos do cidadão. Luiz Inácio Lula da Silva, tive o privilégio de ter em Sepúlveda um amigo e também um grande advogado.